Bem, eu sou Gilson Plano, sou artista visual e trabalho majoritariamente com a escultura, pensando matéria, forma e esse pensamento construtivo do mundo. E atualmente sou residente aqui no Meca. Geralmente me interesso muito pela ideia de forma e a materialidade que compõe as coisas, principalmente como ela se modifica ao longo do tempo, no tempo histórico, no espaço e como a gente lida com essa matéria. Eu acabo me aproximando de um pensamento epistêmico de comunidades tradicionais, de pensar como elas lidavam com a ideia de materialidade, forma, para também pensar como a gente pode rever a nossa relação com a matéria no mundo hoje. Durante esses meses no Meca, eu estou bem interessado em pensar ideia de forma e principalmente olhando para fenômenos da natureza, né? E aí mais especificamente a ideia de alvorada, o nascer do dia ou esse momento de transição entre um dia, entre a noite e o dia. Comecei pelo desenho, que geralmente é um exercício, mas nesse momento eu quis dar um pouco mais de força e energia e dedicação para o desenho. Então comecei a ampliar desenhos que eu já tinha feito em outros momentos, e pensar o desenho também como um espaço de pensamento. Geralmente trabalho com materiais vindos da construção civil, principalmente, mas também materialidades que estão presentes em espaços religiosos, como a cera, a parafina. Esse trabalho, por exemplo, ele lida um pouco com esses universos, tanto com o ferro, a pedra e a encáustica, que são esse conjunto de ceras. E o nome do trabalho é Escada para Pedras. É um trabalho que eu já fiz ele em outros momentos, em outras versões. E ele sugere essa alusão das pedras como esses seres que a gente está muito acostumado a ver como estáticos no mundo, como eles podem também transitar de espaço ou de alturas, né? Bem, o outro trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no Meca, na verdade foi um convite para pensar a memória de um barco que existia aqui, que era o primeiro barco que trabalhou aqui no estaleiro. E o nome do projeto é Flutuação, que é fazer esse barco voltar a flutuar mesmo sem a existência dele. Então, o monumento, que é um trabalho de grandes dimensões, que é o primeiro trabalho que eu faço nessa escala, é guardar essa ausência presente do barco em flutuação. Então, a gente está terminando de construir e foi bem importante a construção desse trabalho também para o pensamento do meu trabalho, de pensar essa matéria que transita, né, de um lugar para o outro, deixa de existir, mas ainda assim guarda um histórico sobre ela.